A função de uma bacia hidrográfica é determinada pelo uso que é feito de suas águas, ou seja, depende do lugar onde a bacia se encontra e as atividades desenvolvidas. A função primária da água consiste no abastecimento, através do uso das águas na cidade e no campo, para o consumo humano. No Brasil, grande parte do uso das bacias ainda é a irrigação. Segundo pesquisa, 52% da água é usada na irrigação, 23,8% no abastecimento urbano e, em terceiro lugar, com 9,1% na indústria. Essas são as 3 atividades que mais utilizam água da bacia. Em maior escala, também há o uso de termoelétricas, mineração e abastecimento rural. As atividades industriais que mais consomem água são o processamento e a lavagem e produção de alimentos industrializados. As bacias hidrográficas têm função primordial no que diz respeito ao desenvolvimento das regiões. A bacia hidrográfica pode movimentar toda a região, porque a água é fonte de vida. Ela também pode ser utilizada como meio de transporte, lazer, fonte econômica, turismo, geração de energia elétrica, agricultura e pecuária. E quais são os elementos que compõem as bacias hidrográficas? A bacia é composta por uma área mais alta ao redor e outras áreas que vão progressivamente ficando mais baixas. Hidro quer dizer água e grafia quer dizer desenho. Então, a bacia hidrográfica é desenhada pelos rios que compõem. Há o rio principal, que nasce na parte mais alta dessa bacia e vai fluindo para as partes mais baixas, até sua foz. Também há rios chamados de tributários ou afluentes, que entram no rio principal e formam a bacia hidrográfica deste rio. Sendo assim, cada rio tem sua bacia. A estrutura da bacia é composta pelos chamados elementos. São eles: nascente, onde o rio nasce, nascente, onde a principal nascente do rio se encontra, e o ponto mais alto do relevo. Rio principal nasce na parte mais alta e vai fluindo para as partes mais baixas até sua foz. Temos também os divisor de águas, do qual tem a função de dividir as áreas da bacia que possui estrutura do relevo. Temos também fluentes, que alimentam o rio principal e todo o curso d'água que deságua em um rio principal ou algum lago. Foz, lugar de um rio, pode surgir outro, e é onde uma corrente de água deságua. A bacia hidrográfica é um termo que é utilizado para caracterizar uma porção do território delimitada, drenada por um rio principal e seus afluentes. As águas da bacia, elas escoam no mesmo sentido e vão em direção à porção mais baixa da área topográfica. Segundo Cláudia Fonseca, doutora em engenharia e professora especialista em linologia, a bacia hidrográfica ela é formada a partir da erosão da água.
As nascentes dos rios geralmente são formadas por olhos d'água subterrâneas, que afloram na superfície em lugares mais altos. Então, a água ela acaba descendo os caminhos sinuosos e formando os rios, seus fluentes, lagos e toda a bacia hidrográfica. Ainda de acordo com a especialista, no Brasil temos dois tipos de bacia. As bacias de planalto, que são importantes para a produção de energia elétrica, e as bacias de planícies, que são importantes para o transporte. No Brasil, 100% dos rios eles acabam desaguando no Oceano Atlântico e formando as chamadas bacias exorreicas. Bom, o que separa uma bacia hidrográfica da outra? Podemos dizer, o que separa uma bacia hidrográfica da outra são os seus divisores de águas. Eles são as estruturas do relevo, como morros e serras, que definem o padrão de drenagem das águas da chuva ou nascentes. E qual que é a importância da bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica ela costuma coletar toda a água superficial ou subterrânea em direção ao leito de um curso de água. Consequentemente, ela acaba carregando junto às águas a poluição gerada na área da bacia, como o uso de agrotóxicos, poluentes atmosféricos, despejos de esgotos industriais e domésticos que afetam a qualidade da água dos rios e pertencem à bacia. Segundo Cláudia, o Brasil detém a maior rede de rios no Brasil, onde 14% dos rios do mundo estão no Brasil. O Brasil está em cima de 3 grandes aquíferos e possui uma grande variedade climática. Sendo assim, as bacias hidrográficas brasileiras são de suma importância, já que interferem no clima e na qualidade da água doce mundial, o que afeta até mesmo a sua importância no quadro político mundial, afirma Cláudia. Você sabia que a quantidade de água de um rio ela também pode ser afetada pelo mau uso das águas de uma bacia hidrográfica? Olá, me chamo Pedro Felipe e vou falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas encontradas no Brasil e características de cada uma, né, e suas importâncias. As bacias hidrográficas do país são extensas e formadas por rios torrenciais e importantes para suas respectivas regiões, fazendo com que o país possua a maior reserva de água doce e potável do mundo. E é importante recordar que as bacias hidrográficas consistem em uma grande área e que o principal rio é alimentado por outros rios ao seu redor, os afluentes. E aqui são algumas das bacias hidrográficas brasileiras. A bacia amazônica, né? A do Tocantins-Araguaia, a bacia do Rio São Francisco, bacia da Platina, né? Que seria a divisa do Paraná com o Paraguai e Uruguai, na divisa do Brasil, no caso. Bacia da Parnaíba, a do Atlântico Norte Oriental, a do Atlântico Nordeste Ocidental, bacia hidrográfica do Atlântico Leste, bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste e bacia hidrográfica do Atlântico Sul. As principais características das bacias brasileiras foram definidas com a orientação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, e a Agência Nacional de Águas, a ANA, órgãos responsáveis pela administração territorial e recursos hídricos brasileiros.